Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma noite nós estamos unidos, em nome de Cristo, para glorificar, honrar, exaltar o seu nome. Vamos juntos orar, vamos juntos agradecer, vamos juntos suplicar a Deus a sua presença. Vamos juntos também declarar o nosso amor e a certeza de que em meio às lutas o Senhor é a nossa força. Eu gostaria também, irmãos, de dizer da minha saudade dos irmãos e dizer a cada um que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor possa te dar alegrias, mesmo em tempos tão difíceis. Eu gostaria, irmãos, de compartilhar a leitura do livro de Salmos, capítulo 34, versículos de 1 a 8, que diz o seguinte: Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Mais uma oportunidade o Senhor nos dá, mais uma semana se passou e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado é o nome do Senhor. Quem pode contar tudo o que Deus tem feito por nós? Somos privilegiados, somos escolhidos do Senhor. Quero adorar o Senhor na beleza da sua santidade junto com você, porque só o Senhor merece nossa adoração. Só o Senhor merece todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar. Deus Santo, Pai bendito, louvado e engrandecido é o teu nome. Senhor, Deus de amor, de graça, mais uma vez estamos aqui, reunidos de uma maneira diferente, mas reunidos no amor de Jesus Cristo. Reunidos porque o Senhor tem aí nos ajudado e queremos te agradecer. Louvado é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado e tem estado conosco, tem nos ensinado, tem feito as coisas acontecerem nas nossas vidas, tem nos livrado do mal. Louvado é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Jesus. Nós te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que deu sua vida por nós. E é a ti, Senhor, que nós queremos prestar esse culto, não pelos nossos méritos, Deus Pai, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Nós queremos te adorar nessa noite e bendizer o teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu
glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Nós estamos ansiosos para estarmos juntos novamente e poder nos encontrar e poder estar buscando ao Senhor, olhando os nossos irmãos de perto, estando próximos uns dos outros, ainda que um pouco distantes, por causa da pandemia, mas se Deus quiser, logo em breve estaremos juntos. E vamos aproveitar esse momento, irmãos, para refletirmos sobre a nossa vida, como nós estamos, como nós andamos, e principalmente nesse momento de confissão de pecados, fazer uma reflexão da nossa vida, como nós estamos diante de Deus, como está a nossa vida espiritual. Nós estamos buscando o Senhor devidamente, nós estamos fazendo a vontade dEle. Enfim, vamos orar pedindo ao Senhor que perdoe as nossas falhas, os nossos erros, pensamentos, palavras, ações, enfim, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos orar e que Deus esteja nos ouvindo para a honra e glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos na tua presença. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê a tua graça, Senhor, nos dando o seu perdão, apesar, ó Deus, de muitas vezes nós não temos reconhecido, Senhor Deus, não temos agido, ó Deus, de acordo com a tua vontade, temos falhado. Que o Senhor nos perdoe, nos ajude em todos os sentidos, nos dê, ó Deus, a cada dia a visão, Senhor, de uma vida melhor, uma vida espiritual mais próxima do Senhor, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, abençoa o teu povo, Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos, queridos. No momento missionário de hoje, nós vamos interceder por um grupo muito especial, que são as meninas. Especialmente as meninas que moram no norte da África, como Egito, Nigéria. Essas meninas sofrem tremenda perseguição. Por causa da desigualdade que há entre homens e mulheres, a ONU instituiu no dia 11 de outubro o Dia Internacional da Menina. As nossas meninas cristãs sofrem grande perseguição. Grupos islâmicos radicais sequestram essas meninas, raptam
e as levam para serem dadas em casamento a homens muçulmanos. Essas meninas são doutrinadas, né, no Islã. Elas têm que negar a fé delas e ter uma vida totalmente diferente da anterior. Então isso é muito triste e é uma prática muito recorrente, tanto no Egito como na Nigéria e na África especialmente, né? Então vamos interceder, irmãos, vamos interceder para que o Senhor proteja essas adolescentes, essas jovens. Vamos interceder para que hajam leis nesses países, leis realmente, um movimento que venha repudiar esse tipo de prática criminosa. E vamos orar para que o Senhor console, conforte e realmente que o amor de Jesus seja revelado de forma tremenda para essas meninas que já se encontram nessa situação de vulnerabilidade. Oremos, amados. Deus bendito, eterno Pai, louvado e glorificado seja o teu santo e bendito nome, Pai. Pai de amor, queremos colocar diante do teu altar a vida de toda jovem, de toda adolescente, Pai, que estão nesses países que sofrem essa perseguição contra essas meninas, ó Pai, contra a fé delas, contra suas famílias, essas meninas que são raptadas, que são levadas para lares, Senhor, que elas não conhecem, que são sujeitas, ó Pai, a mudar de vida, obrigadas a mudar de vida, obrigadas, Senhor, a negar a sua fé, obrigadas, Senhor, a confessar uma religião que não é a delas, ó Pai, uma mentira, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Dá livramento, Senhor. Traz o teu socorro, o teu amparo para essas vidas, Senhor. Põe a tua mão, Senhor, sobre as autoridades, para que as autoridades possam, Senhor, repudiar esse tipo de prática, para que hajam leis, para que haja um movimento contra isso, Senhor, para que isso venha a cessar. Em nome de Jesus, Senhor, estende o teu braço forte, ó Pai, abençoa essas meninas, dá consolo, Senhor, ampara, Senhor, essas meninas que já estão nessa situação, que elas possam, pelo teu poder, retornar ao lar delas, ó Pai, e que elas realmente tenham um encontro vivo e verdadeiro com o Senhor Jesus, ó Pai, para que elas saibam que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, Senhor. Uma vez que elas são doutrinadas no Islã, que elas, Senhor, pelo teu poder, pelo teu agir, possam realmente te conhecer verdadeiramente. Senhor, tem misericórdia, age com poder sobre a vida dessas jovens, dessas meninas, dessas adolescentes. Colocamos essas vidas diante do teu altar, suplicando para que o Senhor haja nesses países como o Egito, como a Nigéria, onde essa prática é tão grande, em todo lugar onde haja essa prática. Põe as tuas mãos e que isso seja cessado, nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus,
renovar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Saudamos a todos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos agora orar, pedindo que Deus nos abençoe através da comunhão e da realização deste culto virtual, que também externa a nossa expressão de fé, de esperança, de vida em Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, agradecendo pela realidade a qual nós estamos vivendo agora, Senhor, de saber que o Senhor tem cuidado de nós, tem tratado de nós. Te agradecemos porque o Senhor tem preservado as nossas vidas, tem cuidado, ó Deus, de nossas famílias. Mas nós queremos também colocar as nossas necessidades diante do Teu altar, ó Deus. Visita, ó Deus, aos nossos irmãos, membros da igreja, aqueles que nos assistem, na sua necessidade, ó Deus, material, aqueles que estão necessitando, ó Deus, de trabalho, que o Senhor possa abençoar, Senhor, para que tenham essa realidade sendo suprida no pão nosso de cada dia, Senhor. Oro, Senhor, pelo nosso país, pela questão econômica do nosso país, na questão do trabalho, que o Senhor possa, em Teu nome santo, Senhor, nos dar como nação sabedoria e discernimento para gerar emprego, e isso seja bênção, Senhor, para as famílias no Brasil. E nós oramos também, ó Deus, pedindo que a Tua mão de poder esteja sobre nossa saúde, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles pelos quais nós oramos, pedindo que o Senhor faça uma intervenção bendita na vida deles, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, com vida, com tratamento, trazendo, Senhor, a solução dessas necessidades também, ó Deus. E nós oramos, ó Deus, pela nossa vida espiritual. Renova, Senhor, a nossa esperança, a nossa fé. Dá-nos, ó Deus, em abundância, Senhor, do Teu amor sobre nós, para que nós possamos, ó Deus, encharcados, cheios, né, Senhor, repletos da Tua graça, da Tua misericórdia. Percebemos sempre, ó Deus, que esse amor bendito é algo precioso, maravilhoso para nós e que nós queremos também externar e compartilhar com aqueles que ainda não perceberam da grandeza do Teu reino, Senhor. Nós pedimos agora a ministração da Tua palavra, que o Senhor abençoe através do texto que nós vamos ler, abençoe essas palavras em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro assim, Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos realizando a sequência de mensagens neste mês, edificando as nossas vidas através de salmos. Nós tivemos domingo passado falando sobre o salmo na sua complexidade de emoções, de vida, de relações, de tantas coisas que acontecem, que os salmistas registram na palavra de Deus. E falamos domingo passado sobre a questão de nós termos que tomar as nossas decisões em nossas vidas, buscando a presença de Deus de um modo muito especial para nos auxiliar nesse processo. Foi o tema, foi o centro da mensagem que nós passamos domingo passado. E hoje eu quero compartilhar com você o Salmo de número 46, o qual nós vamos ler agora nesse momento, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe a palavra que foi lida desse salmo belíssimo, Salmo 46, para a edificação das nossas vidas. Domingo passado, amados irmãos, nós falamos sobre a necessidade de termos a presença de Deus para decidir as coisas em nossa vida. A nossa vida é uma vida de decisão. Foi a afirmação que fizemos domingo passado. E também falamos do texto belíssimo da palavra de Deus, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, há consequências em relação às nossas decisões. Foi a temática, foi a realidade a qual nós tentamos trazer em relação a salmos. E este salmo eu quero trazer para você o contrário dessa realidade. Tal é a complexidade da nossa vida. Nossa vida é tão diferente nesse sentido de outros aspectos da criação de Deus, dos animais que já nascem com uma programação pronta daquilo que eles vão fazer. Nós temos em aberto a realidade de nossas vidas, mas o que eu quero trazer para você de um modo muito especial é: quando a vida nos aflige com o que não decidimos. Eu vou repetir. Quando a vida nos aflige com o que não decidimos. Você já teve essa realidade na sua vida? Claro que sim. Momentos que nós temos no nosso viver que a gente nem tem como decidir, porque aquilo cai sobre nós e nós temos que viver aquela realidade. Eu lembro quando nós voltamos para o Brasil, depois de 8 anos que ficamos fora na obra missionária, caiu sobre nós uma realidade de uma enfermidade que a minha filha tinha nas retinas, e você se sente totalmente impotente, incapaz. Do que eu vou fazer? Você não tem o que fazer naquilo que você possa produzir, que você possa exercer, que você possa tratar dessa realidade. Lembro também quando nós, em 2010, foi o primeiro ano que nós saímos do Brasil, nós estávamos em treinamento lá na Inglaterra, e era véspera de Natal, e minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu e eu tentei, de algum modo, voltar para o Brasil. Todos os voos estavam lotados, não havia nenhum lugar para voltar para o Brasil naquela época. E buscando em várias companhias aéreas, em várias oportunidades de tentar fazer conexão em algum lugar, e abriu uma brecha. Era um voo de primeira classe, mas o valor naquela época era mais de 13 mil reais naquela época. Então eu conversei com o Marcos e a Débora, meus irmãos, e eles falaram: olha, é melhor você não voltar, fique por aí, porque quando você chegar também, a nossa mãe já foi enterrada e não há necessidade, a gente vai cuidar de tudo, vai tratar as coisas aqui da melhor forma. Então, sem saber o que fazer e percebendo a limitação do que eu poderia fazer, a única coisa que eu senti no coração que eu poderia fazer era escrever uma carta para minha mãe de despedida, que foi lida na época do seu ofício fúnebre, quando o pastor da igreja então leu esta carta. Mas eu, estando distante, me senti
totalmente inacessível, impossibilitado, incapacitado de poder fazer alguma coisa. Eu creio que eu e você já tivemos momentos em nossas vidas quando essas coisas ocorrem, quando essas coisas acontecem. E eu lembro também no aconselhamento que eu fiz para uma pessoa e dando alguns textos bíblicos no aconselhamento pastoral, levando ao encontro com a palavra de Deus também. Eu dei alguns salmos para a pessoa ler, aquele irmão ler e refletir. E eu lembro de uma frase que aquela pessoa me disse, que me marcou bastante, que foi o seguinte: os salmos são poesias, mas quando a poesia termina, volta à realidade. Ou seja, para que eu vou ler salmos? Se salmos é uma poesia, é bonito, é recorrente de tudo que nós percebemos, tem uma poética, tem uma realidade romântica, bonita, mas a realidade que aquela pessoa estava enfrentando, ela não conseguia compreender que a palavra de Deus, seja em qual estilo literário, mas de um modo muito especial os salmos, falam profundamente à nossa alma, ao nosso interior, ao nosso desejo, à nossa necessidade. E é realidade esse texto, porque eu quero trazer esse texto do Salmo 46, porque ele não está tratando assim de uma divagação, de uma visão filosófica, teológica, de um Deus poético, mas traz de uma realidade de vida, de concreto, de algo que acontece, mas também quando acontece mostra uma aflição, porque nós não temos como decidir. Grande maioria dos estudiosos do Salmo 46 falam que há um cerco em relação à cidade santa, que é a cidade de Jerusalém, e, portanto, procura-se na Bíblia qual lugar que tem um cerco tão importante como é registrado neste salmo. E nós temos um texto que, inclusive, eu já preguei na igreja sobre Ezequias, o rei Ezequias, que diz a Bíblia fatos interessantes sobre esse rei, e eu queria ressaltar um pouquinho para você. Segundo o livro de Reis, capítulo 18, verso 3, diz assim: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Verso 5, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Verso 6, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Verso 7, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de se submeter-se a ele. Ou seja, tudo estava indo de modo correto para a vida de Ezequias, o rei de Judá. Ele não estava em pecado, ele, ao contrário, havia tirado os postes ídolos, os lugares de adoração a deuses pagãos. Ele fez tudo o que era correto diante de Deus, mas de repente, diante da sua vida, no seu reinado, ele tem uma realidade que lhe aflige, independente da sua condição espiritual, da sua saúde espiritual em relação a isso. Por isso, amados irmãos, a vida é complexa, porque nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida acontecem porque ou nós estamos em pecado ou nós estamos em santidade. Mas a realidade é que mesmo quando você está em santidade, quando você está fazendo tudo certo, há aflições que a vida coloca diante de você e nós precisamos tomar uma condição do que fazer nessa realidade. Se é que podemos fazer algo, mas sim, podemos fazer algo também nesses momentos de aflição, quando nós nem podemos decidir. No caso de Ezequias, o rei assírio, que era poderoso, que já havia conquistado várias cidades na região de Judá, ele forçava Ezequias a pagar recursos muito altos. Ezequias então mantém a sua posição da soberania de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus na sua vida, e ele fala: não vamos mais compactuar
com este rei pagão, esse rei que traz uma fragilidade ao meu reino. E então este rei se apresenta diante de Ezequias com grandes tropas, grande exército, e ele sabia que podia ser liquidado, trucidado a todo o povo que estava ali em Jerusalém. E o rei percebe que ele não poderia fazer absolutamente nada. Não havia estratégia de guerra, não havia consequência de tentar, inclusive, buscar a paz, porque eles já estavam nos portões da cidade. Não havia mais o que ser feito. E muitas vezes, assim como o rei Ezequias, nós somos colocados em situações extremamente graves, terríveis, e que não estão conectadas numa realidade do apenas certo e errado, do pecado e santidade, do que é falso e mentiroso, do que é verdadeiro e correto. Não é apenas essa lógica simples, há complexidades na nossa vida que interferem, inclusive, naquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia. E é isso que o Salmo 46 quer nos convidar a refletir. O que fazer quando nós nem podemos fazer, quando nós nem podemos decidir, quando nós não temos nem voz para conseguir aquilo que gostaríamos que acontecesse? Eu me lembro de um ofício fúnebre que eu fiz, isso foi por volta de 1998, provavelmente 97, 98, uma senhora da igreja, jovem senhora, tinha uma filha de 9 anos e essa filha foi atropelada por uma moto e faleceu. Foi um momento muito triste na vida da igreja, um momento difícil, um momento que todos nós estávamos muito abalados com essa situação, porque nos pegou de surpresa. Sempre a morte tem esse artefato, essa forma de agir. E eu lembro que eu fiz aquele ofício, foi muito difícil, muito triste, muito carregado de situações que aconteceram naquele dia. E eu lembro que pude conversar com a mãe durante um tempo antes, depois, né? Ficamos sentados ali no cemitério, naquele local, conversando. E aí choramos juntos. E em determinado momento ela me perguntou: pastor, a diaconisa fulana de tal falou que, tentando me consolar, né, falou que a morte da minha filha me ajuda, porque eu vou aprender com a minha experiência a testemunhar para outras mães que perderam seus filhos. O que você acha disso, pastor? E a minha resposta foi a seguinte: as pessoas têm uma dificuldade, uma necessidade de falar coisas, né? Às vezes jargões, às vezes frases feitas, frases de efeito. E o que eu vejo que Jesus fala é para a gente chorar com os que choram. Às vezes não tem muita coisa para ser dita. E nem sei se é coerente a gente querer pegar uma lógica de um ato que aconteceu e dizer que isso, então, deve ser, de algum modo, uma bênção na minha vida. Eu falei, se a gente pensasse sempre assim, a gente deveria falar para essas pessoas que você deveria, então, ter uma voz profética que trouxe uma mensagem para você dizendo assim: olha, você vai ser conselheiro de quem é suicida. Então você tem que se suicidar e volta e conta para os outros, então, o exemplo da sua vida, para que então você possa convencê-los do seu defeito, do seu pecado, da sua necessidade. Não há uma base bíblica para a gente ter essa visão de que eu preciso ser viciado para poder aconselhar uma pessoa que tem vício, que eu tenho que ser alcoólatra para que eu possa dizer para uma pessoa que bebe, que eu tenho que me prostituir para então saber como é a devassidão da vida. Nós temos a autoridade do Espírito Santo, mas nós temos que ter a noção de que há momentos em nossa vida que as realidades são tão difíceis, tão sérias, tão profundas,
que às vezes nós temos que não pecar por aquilo que a gente fala, porque às vezes as palavras são mais rápidas que os pensamentos e acabam trazendo mais prejuízo do que misericórdia, mais dor do que consolo. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter essa sabedoria que vem dos céus, essa sabedoria que vem do Espírito Santo, e entender que, biblicamente, a vida é tão complexa que, às vezes, há coisas que são incoerentes, que não têm uma lógica como a gente está compreendendo. Você quer uma base bíblica para isso? Leia o livro de Eclesiastes. Qualquer dia a gente vai fazer um estudo sobre esse livro. É um livro que não tem lógica. O ladrão prevalece, o corrupto ganha, a vida é igual para todo mundo. Não há uma decisão no sentido de que só porque eu sou do Senhor, coisas superiores ou como super crente vão ser muito melhores do que os outros. E é essa realidade que Ezequias está vivendo no Salmo 46. Nós temos uma realidade de dor, de tristeza. Eu fiz tudo o que Deus queria. Eu estou numa condição de santidade, de busca do Senhor como primeiro lugar na minha vida e na vida do meu povo. Todas as coisas estão caminhando da maneira como eu fiz e se apresenta um grande exército para vir me derrubar. Às vezes nós somos afligidos por coisas que nós não decidimos. Mas o que nós devemos fazer nesse momento de tão complexidade da nossa vida? É o que o Salmo 46 vai nos estimular, vai nos trazer como proposta, como trouxe também para a vida de Ezequias. Que Deus nos leve e nos convide a ver essa realidade com muita profundidade na nossa fé, no nosso viver, para que o Senhor Jesus possa esclarecer, nos dando sabedoria e discernimento, que o Espírito Santo tome conta de nós e nós possamos então, em nome de Jesus, trazer palavras que venham verdadeiramente edificar a vida de nossos irmãos. Seja esse instrumento, como o Salmo 46 é, para o nosso viver. Quando Ezequias se vê afligido por uma realidade, por uma situação que ele não pode decidir, ele como rei, como líder do povo de Deus, sabia que nada podia ser feito, e eu penso como que ele ficou elaborando, tentando, na sua ansiedade, no seu desejo de achar uma solução. E este Salmo 46 é a expressão do espírito daquele momento. E eu quero te falar algo muito precioso. Se o Espírito Santo quis registrar o Salmo 46, é porque não só aconteceu com Ezequias, mas Deus quer que aconteça comigo e com você. Ele quer que nós tenhamos a mesma atitude, a mesma dimensão, a mesma realidade acontecendo em nossa vida. E o que aconteceu com o rei Ezequias? Ele desistiu. Ah, como é bom desistir. Ele desistiu da sua verdade, desistiu do seu comando como rei, no sentido de que ele também tinha a sua força militar. Ele desistiu para buscar uma assistência, um cuidado, um se apropriar de uma realidade de fé, de vida, de descansar em Deus. Eu não posso fazer nada. Eu não posso decidir nada. Eu tenho que ir para Deus. E o que o Espírito Santo promove no Salmo 46 é que Deus é nossa fortaleza. Deus é nossa fortaleza. Nunca esqueça disso na sua vida. Deus é a nossa fortaleza. Refúgio bem presente. Deus que cuida, Deus que ampara, Deus que sabe que há realidades que Ele não mandou lá só para ser uma experiência. Deus permite que esse mundo que jaz no maligno também, de si próprio, no seu pecado, na sua condição, gere situações que não estavam previstas, que eram coisas que Deus não queria que acontecesse, mas aconteceram, e Deus permite na sua permissão de que as coisas desse mundo aconteçam,
porque o povo de Israel, o povo de Deus, não era um super povo, era um povo que estava acometido de ocorrer as mesmas coisas que aconteciam nos outros povos. Mas Deus é Deus presente, Deus conosco, é o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, o Deus que se manifesta. Não era uma realidade de falar que o povo estava em pecado, não era uma realidade de falar de uma realidade de consequência. Talvez nós podemos até dizer da pandemia, né? Muita gente fala hoje, a pandemia é o apocalipse, a pandemia é consequência disso, a pandemia é consequência daquilo. É verdade, é uma série de consequências, mas nós não decidimos por ela. Ela veio sobre nós. Então o que nós queremos tratar com você é de situações em nossa vida quando elas não são decididas por nós, mas nos afligem. E a Bíblia fala através do Salmo 46 que eu e você temos uma fortaleza. E esse texto é belo porque fala exatamente de uma realidade de cuidado de Deus. Quando todo mundo estava ali olhando, eu fico imaginando o povo de Judá olhando em Jerusalém nas suas torres, olhando para a situação daquele cerco. Muitas vezes os exércitos não invadiam necessariamente a cidade, esperava todo mundo morrer de fome, ou principalmente morrer de sede. E Jerusalém é uma das poucas cidades daquela época construída que não é construída na beira de um rio. Ao contrário, havia um duto muito longo que vinha até o centro da cidade, no poço de Siloé, nesse poço de paz, nesse poço de descanso, nesse poço de refrigério. Exatamente o que o texto vai dizer, que há um rio que emana do trono de Deus, que é um rio de graça, de misericórdia, de bondade, que renova a nossa esperança e nossa fé, mesmo em meio a tribulações que nós não temos entendimento. Há coisas que não há resposta, mas há coisas que há o cuidado de Deus, mesmo em meio ao caos, às dificuldades, às insuficiências do nosso entendimento. Deus está tratando conosco para o nosso bem-estar. E o que o salmista traz no verso que nós lemos é que Deus é nossa fortaleza. Deus é forte. Fortaleza desta torre, como era vista. Por que ela era forte? Porque ela podia combater os inimigos? Não, ela era forte por causa da presença de Deus. Porque Deus é a nossa fortaleza, diz o texto. Porque Ele nos protege. Porque Ele sabe da nossa limitação. Ele sabe do anseio da nossa alma. Ele sabe da nossa aflição. Ele sabe, inclusive, que eu e você não pudemos decidir essa realidade. Essa realidade veio sobre nós. E nesse espírito, então, da graça de Deus, da bênção do Senhor, graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia, Deus traz alívio, consolo e paz. E Ele se declara para nós. Ele é a nossa fortaleza. Bendito Deus, que Deus maravilhoso é esse, que Deus que cuida de cada um de nós, não nos fazendo acepção de pessoas, de situações, mas nos dando a sua companhia, seu cuidado, como fez com o rei Ezequias. O que aconteceu, você deve lembrar do texto, Deus fala, essa guerra não é sua, porque essa guerra não veio de você, não é consequência do que você fez e decidiu. Eu vou atuar, eu vou exercer o meu poder em meio a essa circunstância, essa situação que você está vivendo. E Deus diz que o anjo do Senhor passou no exército assírio e morreu mais de 185 mil soldados. E quando eles acordaram, aqueles soldados estavam todos mortos. E eu fico imaginando aquele rei assírio levantando para tomar o seu café da manhã e olha para a multidão do seu exército e grande parte dele estava morto. Ele percebeu que Israel realmente
não estava fortalecido pelas fortalezas e edificações, as torres de combate das suas muralhas, mas eles tinham um Deus que é fortaleza bem presente e que cuida de nós em todo o nosso anseio, nossa dúvida, nossa tristeza, nossa dor, de toda dificuldade, inclusive dificuldade de entendimento. Há coisas nessa vida que nós vamos passar por ela e não vamos entendê-la, porque esse caos, essa questão de não ter lógica em tudo que nós vivemos, faz com que nós necessitemos a olhar para o autor e consumador da nossa fé e dizer: Senhor, eu me dispo, eu me retiro, eu desisto de mim mesmo, no sentido de que eu vou decidir, eu vou dizer, eu vou falar, eu vou fazer, mas é o Senhor que vai providenciar o livramento para o nosso viver. Deus é nossa fortaleza. O Salmo 46 traz isso de modo poético, tão belo, mas prático, real, verdadeiro, de algo concreto, histórico que acontece. E Deus sabe que as situações que acontecem em nossa vida, que necessariamente não vêm de nós, mas que estão diante de nós, e Deus então diz com carinho, com amor, com singeleza: Deus é nosso refúgio, verso 1, e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por 3 vezes nesse salmo, nós vamos ter essa frase: Deus é o nosso refúgio, verso 1, depois no verso 7, Deus de Jacó é o nosso refúgio, depois no verso 11, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é essa realidade que nós precisamos ter em nosso coração: Deus é o nosso refúgio. Quando às vezes vem uma tempestade, quando vem uma dificuldade, seja ela física, uma tempestade, você fala assim: eu preciso me proteger, né, dessa situação de tempestade, de caos, de dificuldade. Do mesmo modo, o Senhor é esse refúgio bem presente. Como é bom, como é delicioso, como é amoroso, como é bendito eu saber que eu posso me refugiar em Deus. Que Ele se torne esse refúgio, esse cuidado, esse lugar que eu sou totalmente protegido pela sua graça e misericórdia, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é a nossa muralha, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa expressão de vitória, porque o Senhor nos dá essa vitória, mesmo em meio às mais difíceis realidades que nós temos vivido. Por isso, daquela jovem senhora que perdeu sua filha, era um momento muito difícil na sua vida, nós a convidamos a desistir dessas realidades e ser assistidas pelo refrigério e pelo cuidado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas vezes os crentes usam textos como, por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto, no seu contexto, está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, porque eu vou procurar aquele que realmente vai exercer bem na minha vida, que é Jesus Cristo. Portanto, eu não posso dizer que o mal se torna bem, mas eu posso ver que mesmo em meio ao mal, eu tenho a condição de procurar o bem em Jesus Cristo, porque Ele é o refúgio bem presente, Ele é a fortaleza que me dá a expressão de vida, e eu posso alcançar nele a necessidade de animar, de ter esperança, de fortalecer o amor e a minha fé em Jesus Cristo, mesmo em meio às dores e os males que a vida nos convida a ter. Meu amado irmão, eu quero que esta mensagem possa tocar o seu coração. Por 3 vezes, esta poesia de Salmos declara: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você tem se sentido afligido? Você tem se sentido sobrecarregado? Você tem se sentido com dificuldades de compreender a realidade que nós vivemos? Como é complexo, como é difícil. Às vezes o caminho A está errado e o caminho B também. Quando você olha as realidades que nós vivemos, muitas vezes tudo está contaminado por uma realidade de afastamento de Deus, mas mesmo em meio a essa realidade,
nós olhamos para a providência, para o cuidado e a bênção de um Deus que nos acolhe, de um Deus que nos abraça, de um Deus que nos ama e não nos larga, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às guerras, às dificuldades. Ele vem nos dizer, através desse salmo que foi registrado na Bíblia: eu sou fortaleza e sou refúgio bem presente para cada um de nós. Se aproprie dessa bênção. Desista da sua luta quando você não tem como fazer com a sua resposta ou decisão, mas se revista da graça de Deus e do poder de Deus, porque Ele há de cuidar de nós. Lançai sobre Ele toda a sua angústia, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Deus pleno, que Deus maravilhoso, que Deus bendito que nós temos. Que você possa viver isso com intensidade, com graça, para o renovo da sua vida, para o renovo da sua fé, para o revigorar da sua caminhada em Jesus Cristo. Apesar de tudo que nós vemos e vivemos, o Senhor é fortaleza e refúgio bem presente para nós. Deus te abençoe assim e te conceda desta visão e profundidade da graça de Deus. Como é maravilhoso nós sermos edificados pelos salmos. Eles nos ajudam a viver. Que o Senhor te ajude a viver uma vida plena em Cristo Jesus, agora e sempre. Amém. Rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. O Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Lugar de sombra no verão, descanso na tribulação. Vigia o rei na escuridão, descanso na tribulação. O Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, consolo na tribulação, ancoradouro singular, consolo na tribulação. O Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Jesus é o nosso benfeitor, auxílio na tribulação, presente eterno Salvador, auxílio na tribulação. O Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação.
semana repleta da graça de Deus, do poder de Deus, desse renovo do qual nós falamos através do Salmo 46, que nos anima e que nos dá a apropriação da presença íntima e profunda de Deus em nosso viver, mesmo quando as situações são as mais difíceis em nossas vidas, mesmo quando não há competência nossa em decisões. Deus é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Dizem os estudiosos de Martinho Lutero que ele, inspirado no Salmo 46, escreveu o hino Castelo Forte. E é nessa visão de um homem que também passou por grandes privações, por grandes provações, por grandes dificuldades, mas poder expressar através desse hino a sua certeza de que mesmo em meio a perdas, como diz o hino, Deus mantém a sua vida no cuidado, na fortaleza, na visão do refúgio que o Senhor concede a cada um de nós. Que o Senhor possa fazê-lo então no seu viver para a honra e glória de Jesus Cristo. Recebei a bênção do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.